Olá, boa noite. Boa noite. Os senadores aprovaram agora à noite, em primeiro turno, a proposta que aumenta os gastos do governo no ano que vem acima do teto do orçamento. Quem dá mais detalhes ao vivo, direto de Brasília, é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto. Boa noite, Beatriz, e a todos que acompanham o Jornal das 22. O texto base da PEC da transição, o PEC do Bolsa Família, foi aprovado agora há pouco por 64 votos. Esse texto garante que o governo federal vai ter dinheiro para pagar o auxílio social no valor de R$ 600 a partir do ano que vem, além de cobrir outras despesas do governo federal que não foram previstas no orçamento elaborado pelo atual governo. O texto aprovado garante que o governo vai poder expandir o teto de gastos em 145 bilhões de reais por 2 anos. Esse dinheiro vai servir para pagar o Auxílio Brasil, que no ano que vem deve voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ 600, e também um bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos. Também há previsão orçamentária para custear programas na área de saúde e educação. E conforme explicou o relator da proposta no plenário do Senado agora há pouco, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, ele explicou que essa PEC também prevê 20 bilhões de reais para que o atual governo possa custear as despesas até o final do ano. Neste momento, os senadores estão discutindo as emendas, que são propostas de alterações no texto base já aprovado. Mais cedo, durante a discussão do texto base, os senadores Flávio Bolsonaro e Marcos Rogério foram contra a aprovação do texto. Eles argumentaram que essa proposta pode trazer insegurança ao mercado, causando aumento da inflação e dos juros. O relator, Alexandre Silveira, disse, no entanto, que o texto, da forma como foi aprovado, traz tranquilidade tanto para a população brasileira quanto para o mercado. Isso porque há um dispositivo no texto que garante que o governo federal já eleito deverá criar uma nova âncora fiscal até agosto de 2023. Para que esse texto possa valer, é necessário aprovação em 2 turnos. Um turno já foi e a expectativa é que que a votação em segundo turno ocorra ainda hoje. Depois de passar pelo Senado, esse texto precisa ainda ser discutido e aprovado na Câmara dos Deputados. Tudo isso num curto espaço de tempo antes da discussão e votação do orçamento do ano que vem. Jaqueto, Beatriz. Obrigada pelas informações, Jaque. Uma ótima noite para você. E nesta quarta-feira, o Congresso do Peru seguiu com a votação da destituição do presidente de esquerda, Pedro Castillo, e o afastou do cargo horas depois que ele tentou dissolver o parlamento e instaurar, sem sucesso, um golpe de Estado no país. O agora ex-presidente peruano foi preso logo depois de deixar o Palácio Presidencial. Durante sua condução, Castillo estava acompanhado da primeira-dama. Como a votação para a destituição do presidente peruano já estava marcada, Castillo tentou uma última cartada para impedir a votação e permanecer no cargo. O plano dele era efetuar uma dissolução do Congresso e a instauração de um governo de emergência. A forte reação de todas as esferas sociopolíticas peruanas, como a oposição, dos aliados do próprio Castillo, do Ministério Público, Judiciário, Legislativo e Forças Armadas, encurralaram politicamente o presidente. A própria vice-presidente e aliada de Castillo, Dina Boluarte, disse que a instauração do governo de emergência consistia em uma ruptura da ordem democrática. Em nota, as Forças Armadas peruanas e a Polícia Nacional disseram que se manterão fiéis à Constituição e não acatarão nenhuma ordem contrária à Carta Magna do país. Mas o que parece pontual é praxe no Peru, já que a Constituição elaborada durante o governo de Alberto Fujimori permite ao presidente dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Um exemplo disso ocorreu em 2019.
O então presidente do país, Martim Vizcarra, adotou uma medida similar para ampliar seu capital político, mas não instaurou um governo de emergência, nem falou em alterar a Carta Magna, ambas medidas anunciadas por Castilho nesta tarde. Após o anúncio da destituição, a população peruana foi às ruas da capital Lima para comemorar a prisão e o impeachment de Castilho. Dina Boluarte foi empossada como presidente interina do Peru nesta quarta-feira, horas depois que Pedro Castillo foi removido do cargo de presidente durante um dia de grande drama político na nação andina. Boluarte, que era vice-presidente do país, torna-se a primeira mulher presidente do Peru após a tentativa de golpe fracassada de Castilho por decreto para evitar o impeachment, o que provocou uma onda de demissões de ministros e críticas de aliados. Esse é apenas mais um fato marcante da política latino-americana. O comentário é do deputado federal Davi Soares. Amigos do Jornal da RIT, estamos diretamente aqui no Congresso Nacional e hoje tivemos um dia muito agitado, principalmente no Peru, onde pela manhã o então presidente do país fez um decreto de dissolução do Congresso, o que foi totalmente rejeitado pela Suprema Corte daquele país, pelos Estados Unidos e pelo próprio Congresso, que deu cabo aí ao processo de impeachment, a terceira tentativa, e finalmente foi impeachmentado. O presidente Castilho hoje já não é mais presidente, já assumiu agora a vice-presidente, que vai tentar aí trazer paz aí aos congressistas peruanos e trazer a normalidade ao país. Mas o que faz análise desse acontecimento é mais uma na América Latina, que nós já tivemos ontem a condenação da vice-presidente argentina a 6 anos de prisão, a tentativa aí de implementação de políticas públicas pelo presidente colombiano, que vai de choque às normas da OCDE que a Colômbia firmou, e a tentativa aí de mudança da Constituição pelo governo chileno, que foi totalmente rejeitada pelo Congresso chileno. Qual é a análise que se faz? Da mesma forma que no país já estamos em processo de discussão, já agora pelo Senado em votação e depois na próxima semana aqui na Câmara, da PEC da transição, que vem trazer um suplemento aí em prol do Auxílio Brasil, para, vamos dizer assim, de aumento de 400 para 600 reais, e a tentativa do governo, novo governo aí, de também dar um acréscimo por filho a cada família. Então, vamos dizer assim, esse excesso que vai estourar o teto de gastos, que está se discutindo qual o tamanho que será isso aí, é que será que pauta da semana que vem, sob pena de que, dependendo do tamanho que nós aprovamos ou não, teremos aí um gasto financeiro excepcional, absurdo, pelos próximos 2 anos, que obviamente precisa ser discutido profundamente, porque no final das contas, quem vai pagar é a sociedade brasileira. E precisamos ter responsabilidade financeira, fiscal, em relação a todas as tratativas que chegam até nós. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar hoje as ações que discutem a constitucionalidade e do pagamento das emendas de relator do orçamento, o chamado orçamento secreto. O julgamento foi suspenso no final da tarde e será retomado na quarta-feira da semana que vem. A presidente do STF, Rosa Weber, leu o relatório dela, mas ninguém votou. A Unicef começou hoje a buscar as crianças menores de 5 anos que não foram vacinadas no norte e nordeste brasileiros contra várias doenças. O trabalho é feito através de uma plataforma online. A Unicef afirmou que decidiu realizar a ação após a constatação de que o Brasil enfrenta queda sustentada em todas as coberturas vacinais desde 2015. Isso coloca o país em situação de alto risco para várias doenças, como, por exemplo, o sarampo e a poliomielite, que voltou a ser uma ameaça depois de 33 anos sem um único caso. A instituição vai realizar uma busca ativa nas famílias e, para isso, emprega uma metodologia que tem como base uma plataforma online. Também serão oferecidos cursos de capacitação gratuitos para as famílias. A ação acontecerá em mais de 2.000 municípios no norte e no nordeste. Além da saúde, outras áreas sociais serão abordadas. A estratégia envolve educação adulta, educação infantil e assistência social, entre outras.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da vacina Comirnaty, fabricada pela Pfizer em parceria com a BioNTech, como dose de reforço para a Covid em crianças a partir dos 5 anos e adolescentes. Até então, só era autorizada para maiores de 18 anos. Com a aprovação da Anvisa, a terceira dose poderá ser aplicada na faixa etária de 5 a 11 anos e de 12 a 17 anos. O Brasil deve ter mais de 2 milhões de casos de câncer nos próximos 3 anos, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Mas um diagnóstico precoce pode aumentar em 90% as chances de cura. Um novo estudo mostrou que é possível detectar vários tipos de câncer pela análise de exames simples. Uma simples análise de amostras de urina e sangue podem detectar a presença de 14 tipos de câncer, mesmo em estágios iniciais, de acordo com o estudo. A descoberta é um importante passo de evolução, já que a detecção precoce por meio de um único teste ajudaria a reduzir a mortalidade pela doença, que geralmente está associada ao diagnóstico em estágio avançado. O estudo examinou um tipo de polissacarídeos presentes na urina e no plasma e descobriu que eles poderiam servir para apontar a presença de câncer, inclusive no estágio 1 da doença. A análise também permite prever a localização dos tumores com uma precisão de 89%. Apesar disso, algumas limitações foram encontradas, como uma sensibilidade de apenas 10% na detecção de câncer em estágio inicial e a impossibilidade de detectar tipos específicos da doença, como tumores no cérebro, no sistema reprodutivo ou urinário. As mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. Por isso, muitos pais estão buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A repórter Bruna de Jaimo mostra quais são elas. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola. Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular. Pesquisar algumas alternativas próximo da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então não basta também retirar um aluno de uma instituição pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então é importante o pai e a mãe avaliar muito bem
nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. E agora um dado importante sobre a leitura no Brasil. Nesse ano, a venda de livros cresceu e o faturamento no mercado ultrapassou os 2 bilhões de reais. Até a primeira semana de novembro, mais de 47 milhões de livros já haviam sido vendidos este ano. Os dados são do 11º painel do varejo de livros do Brasil, feito pela Nielsen, que monitora o mercado de livros do país. O número de livros vendidos teve um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2021, que por sua vez já tinha sido melhor do que 2020. Esse movimento social de aumento da leitura reflete diretamente também no faturamento do mercado, que desde o início da pandemia se manteve crescente, ultrapassando os 2 bilhões de reais. Além disso, houve também um aumento em quantidade de livros vendidos. A variação foi menor, mas ainda assim positiva, de 0,21%. O levantamento é feito com base nos dados das principais livrarias do país. A expectativa é que a próxima pesquisa apresente números ainda melhores, já que ela incluirá também o resultado da Black Friday. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. A terceira decisão seguida de continuar com a Selic nesse nível foi tomada por causa do risco de uma alta da inflação. Mesmo com a preocupação de um desrespeito às contas públicas, os conselheiros tomaram a medida de maneira unânime. Foi a última reunião do ano do Copom, o Comitê de Política Monetária. No mercado financeiro, à espera de decisões sobre a taxa básica de juros, da PEC da transição e do orçamento secreto, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira de 1,21%, cotado em R$ 5,20 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,02% aos 109.068 pontos. A produção e a venda de veículos cresceram em novembro. Os dados foram divulgados hoje pela Anfavea, a Associação das Montadoras. E quem conta mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. No mês passado, a produção de veículos cresceu 4,9% na comparação com o mês de novembro de 2021. E no acumulado do ano, a alta foi de 6,9%. Segundo a Anfavea, o crescimento na produção pode ser explicado pelas exportações, que aumentaram aí mais de 34% nesse ano. Ao todo, foram produzidos cerca de 216 mil carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, isso só no mês de novembro. E no ano todo foram quase 2.180.000 unidades. E as vendas de veículos cresceram 17,9% na comparação com novembro do ano passado e 12,8% ante o último mês de outubro. Ainda segundo a Anfavea, no mês de novembro, as montadoras abriram vagas de trabalho e encerraram o período com quase 105 mil pessoas contratadas. A fila de espera de quem busca um benefício do INSS está bem acima dos 45 dias prometidos. Em alguns casos, pode chegar a mais de um ano. Quem dá entrada a um pedido de auxílio acidente, invalidez, pensão por morte ou auxílio temporário pode esperar por até 120 dias para a concessão do benefício. A aposentadoria por tempo de serviço pode demorar até 68 dias entre o pedido e a concessão. Já quem busca o benefício de prestação continuada pode ter que aguardar por até 233 dias. Ao longo de 2022, quase 4 milhões de pessoas deram entrada no INSS para solicitar algum benefício. O estado com maior número de pedidos foi São Paulo, com 805 mil pedidos, seguido de Minas Gerais e Bahia. Os dados foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que afirma que a longa espera dos usuários pelos benefícios prejudica a vida do cidadão. O índice de variação de aluguéis residenciais caiu 0,36% em novembro, o que representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 0,10% registrada em outubro.
Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, mostraram que entre um mês e outro, as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre apresentaram queda, enquanto o Rio de Janeiro foi a única a registrar alta. O PIB da zona do euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre de 2022, ante a 2021. A leitura final publicada pela Eurostat sofreu revisão para cima após as duas publicações anteriores informarem alta trimestral de 0,2%. Na comparação anual, o PIB da zona do euro teve avanço de 2,3% no terceiro trimestre, sendo que a estimativa era de 2,1%. A alta de 0,8% ante o trimestre anterior do ano não sofreu alteração. Segundo a Polícia da União Europeia, uma embarcação com bandeira do Brasil foi flagrada na costa de Serra Leoa quando seguia para a Europa. A Polícia Federal participou da investigação com França, Reino Unido e Estados Unidos para interceptar o barco que transportava droga avaliada em 824 milhões de reais. A Europol informou que o barco que estava a caminho da Europa foi interceptado em 30 de novembro na costa de Serra Leoa, após trabalho conjunto de inteligência da França, Reino Unido, Estados Unidos e o Brasil. A Polícia Federal do Brasil informou ter realizado uma operação de interdição em águas internacionais na semana passada, 5 dias antes do anúncio da Interpol. E ainda que o barco havia deixado o Brasil 20 dias antes de ser pego após atravessar o Atlântico. A embarcação, de acordo com a Marinha Francesa, tem 68 pés, o equivalente a cerca de 21 metros de comprimento. Os tripulantes foram detidos e estão sob custódia da França. O humorista Renato Aragão foi internado hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Após sentir tontura, o artista foi levado ao Hospital Samaritano, onde foi diagnosticado com acidente isquêmico transitório, que é uma pausa temporária no fluxo sanguíneo para o cérebro. Mesmo considerando que o ataque não tenha danos duradouros, Renato Aragão ficará internado por 48 horas sob observação dos médicos. Um levantamento inédito mostrou que, em média, de cada 3 brasileiros, um sofre com sintomas de insônia. No entanto, com uma grande subnotificação dos casos. Embora 31% relatem o problema, apenas 6% foram de fato diagnosticados com o distúrbio ou com outros relacionados. A pesquisa foi conduzida pela Sleep Up, startup responsável pela primeira plataforma de terapia digital para distúrbios do sono, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No total, foram 1.876 entrevistados de todas as regiões do país, por meio do envio de questionário online. Foi relatado que a prevalência das queixas relacionadas ao sono não surpreende. Porém, a subnotificação de diagnósticos oficiais é um problema, pois é uma questão de saúde pública no Brasil, que acontece devido à baixa procura pelo atendimento médico, por haver poucos profissionais especializados e por ser uma questão que, a princípio, não chama muita atenção. Os números da chamada insônia subclínica, que não foi diagnosticada, vão na linha da estimativa da Associação Brasileira de Sono, que aponta 73 milhões de pessoas vivendo com o problema no país, por volta de 34% da população geral. Essa demora na busca por atendimento médico, mesmo em caso de sintomas, é reflexo de uma visão cultural sobre o sono, que ainda não reconhece a sua importância para uma boa saúde. O levantamento foi conduzido também como uma forma de combater essa subnotificação. A ideia é criar um questionário clínico padrão para identificar um quadro de insônia e facilitar o diagnóstico, chamado de Inventário de Sintomas e Consequências da Insônia. Ele tem sido utilizado como base para estudos epidemiológicos e análises médicas. Em Mato Grosso do Sul, uma história que não se vê todo dia. Dona Olíbia completou o seu 105º aniversário e tem muita história para contar. Natural de Rochedo, Dona Olíbia Santana Ferreira nasceu no dia 10 de junho de 1917. Dos 12 filhos, 5 estão vivos. Tem 49 netos, 71 bisnetos e mais de 20 tataranetos.
A dona Maria Escobar é a filha número 6. Revela que no registro de Dona Olívia, o nome dela está escrito de outra forma. No documento é Olívia, mas para nós ela é Olíbia, porque ela batizou como Olíbia, né? Pé de valsa. Nas reuniões de família, Dona Olívia não dispensa uma dança. Aliás, desde que era mocinha. E esta é uma das histórias que o neto guarda com carinho. Ela me conta que na fazenda eles dormiam cedo, 6 horas da tarde está dormindo. E ela deitou, os pais dormiram e ela ouviu o som de instrumentos. E ela levantou e foi acompanhando aquele som de instrumento. Barulho de sanfona, de violão na fazenda, né? Até que ela chegou onde que era em outra fazenda e estava tendo uma festa. E ali ela dançou bastante, se divertiu. Até uma certa hora, depois veio embora, deitou, dormiu e ninguém viu. A bisneta Anne Beatriz recorreu ao Google para descobrir por quantos presidentes Dona Olívia passou nos últimos 100 anos. 17? Acho que foi mais. Eita! Pelo menos uns 20, pelo menos. Por aí, né? Uns 20 e pouco aí. O segredo da longevidade, com certeza, está também na atenção carinhosa dos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. A família tem orgulho de ter a matriarca com saúde e bom humor. Forte, come com a mão dela ainda, né? Ela anda, ela, assim, junto com a gente, é difícil para ela andar, mas ela, quando ela fica sozinha, ela levanta e sai assim, segurando nas paredes. Para mim é uma alegria, né? Porque eu converso com vários amigos e para eles também é uma coisa muito emocionante, porque a maioria deles não tem nem avó. E eu tenho a minha avó e a minha bisavó de 105 anos. É uma alegria imensa. Dona Olívia já assustou os filhos e os netos com as fugidinhas de casa. Não podia deixar o portão aberto sem um cadeado, que ela gostava de fugir, dar uma voltinha na esquina, às vezes sentar no ponto de ônibus e ficar lá olhando o movimento. Não podia descuidar dela, mas agora, graças a Deus, está tranquila, não tem fugido mais não. E após uma série de manifestações, o governo chinês anunciou o tão esperado afrouxamento em seu regime anti-Covid. Com as novas medidas, até o parque mais famoso de Xangai poderá reabrir ao público. A China anunciou as mudanças mais radicais em seu rígido regime anti-Covid desde o início da pandemia, 3 anos atrás, afrouxando regras que restringiam a propagação do vírus. O que era uma questão de saúde passou a se tornar um dilema econômico, já que as restrições afetavam diretamente a segunda maior economia do mundo. O relaxamento das regras, que incluem permitir que as pessoas infectadas com sintomas leves ou inexistentes fiquem em quarentena em casa e suspender os testes para as pessoas que viajam dentro do país, são o sinal mais forte de que Pequim está preparando seu povo para conviver com a doença. Muitas das mudanças anunciadas pela Comissão Nacional de Saúde chinesa refletem medidas já tomadas em várias cidades e regiões nos últimos dias. Um dos principais motivos para o governo afrouxar as medidas foram as manifestações, consideradas as maiores demonstrações de descontentamento público desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder em 2012. A contagem atual da China é de 5.235 mortes relacionadas à Covid, o que é uma pequena fração de sua população de pouco menos de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Com a medida, até o parque da Disney de Xangai poderá reabrir ao público. O local, que havia sido fechado em novembro após um aumento no número de casos no país, poderá voltar às suas atividades tanto para moradores locais quanto para os turistas. O parque temático é um dos principais motores econômicos para a região e traz uma relação direta com o bem-estar da população depois de anos reclusos. Parte do 13º salário já caiu na conta dos trabalhadores e a outra deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um dos melhores momentos para o brasileiro começar a poupar. Fazer compras de Natal, viajar, gastar com folgas e festas.
Se para alguns trabalhadores o 13º serve para curtir a vida, para outros o destino é um só. No meu caso, só tem dívida para pagar. A Carolina está entre os 43% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fintech 11, pretendem usar o 13º para pagar contas. Segundo o estudo, dos quase 1.600 trabalhadores entrevistados em todo o Brasil, 67% estão negativados. E o cartão de crédito representa a dívida mais comum entre eles, seguido pelo empréstimo pessoal e pelas contas da casa. A vida não está nada fácil. Se mal dá para pagar as contas, imagine então guardar o 13º. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tentar poupar pelo menos um pouquinho, porque existem aí algumas possibilidades de baixo investimento que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira. A pessoa pode até achar, mas é muito pouco, eu estou guardando R$50 por mês. Vale a pena, porque o que mais importa é o tempo que você vai fazendo essa economia. Então, se todo mês você vai fazendo, claro que um mês ou outro pode falhar, mas se no modo geral você está fazendo uma economia de R$50 todo mês, se você faz isso por muito tempo, esse é que é o principal efeito que causa quando você vai fazer, então, uma poupança maior. O efeito é a longo prazo, mas o especialista alerta que é preciso começar já. E por que não aproveitar ao menos uma pequena parcela do benefício de fim de ano para dar início a um investimento? E poupar é a dica do especialista para a vida toda. Guardar sempre, não importa quanto. Onde? Ele explica. Se você mantiver aquele dinheiro na conta corrente, acaba parecendo que o dinheiro é para ser usado e não é para ser assim. Então, o que você pode fazer? Aplique em fundos de renda fixa ou fundos DI. Né? Existem outras modalidades, tá? Mas são investimentos, são modalidades que têm um risco muito, muito, muito baixo, praticamente sem risco. Então você vai ter uma segurança de que lá no futuro, por exemplo, depois de um ano, você vai ter uma remuneração. Não é muito alta não, mas você vai ter uma remuneração para esse dinheiro que você está guardando. Outra dica de incentivo ao investimento é criar um objetivo para o valor a ser poupado. Então, uma parte desse dinheiro vai servir para, por exemplo, quando você estiver mais cansado, já não conseguir mais trabalhar, como uma aposentadoria, então vai ser parte. Outra coisa, a possibilidade de comprar um imóvel, ou então de viagem, claro. Então, tudo você vai precisar fazer um plano. Quanto eu preciso gastar para fazer aquilo que eu quero para ser feliz e para ter uma tranquilidade no futuro, e guardar o dinheiro pensando justamente nesses benefícios. Mas o economista alerta que, assim como fará quase metade dos brasileiros, antes de investir o 13º, é mesmo melhor quitar as dívidas e começar o próximo ano com a consciência tranquila, para depois fazer como a Carolina. A analista de RH já prometeu que assim que pagar o que deve, vai começar a poupar. Para 2023 farei isso. Pode ser muito difícil no começo, um sacrifício muito grande no começo. Mas depois a pessoa começa a acostumar com aquela vida, talvez num padrão um pouco mais baixo, mas ela se acostuma. Ela se acostuma e ainda por cima, ela sabe que tem aquela economia guardada, se precisar de alguma coisa, ela se sente muito melhor, a autoestima aumenta, a alegria, a tranquilidade dela viver a vida aumenta, melhora muito a qualidade de vida, que no final das contas é isso que importa, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, ninguém leva dinheiro para o túmulo, a gente está aqui para ser feliz. Agora, para ser feliz não tem jeito, a gente tem que ter equilíbrio financeiro. E astronautas chineses colheram pela primeira vez na história da humanidade sementes de arroz cultivadas em órbita. O grupo passou 183 dias em órbita e retornaram à Terra no último domingo. Durante o tempo que passaram no espaço, eles monitoraram a conclusão da Estação Espacial Chinesa e vários experimentos da ciência da vida. Um desses experimentos envolveu a reprodução de todo o ciclo de vida do arroz, que começa com uma simples semente germinando em uma muda e termina com uma planta madura,
produzindo novas sementes. Também foram produzidas mudas de agrião da terra, frequentemente usada por cientistas para estudar mutações. Após o experimento, foi descoberto que as palhas de arroz produzidas em órbita são bem espaçadas e não compactas como as produzidas na Terra. As novas sementes, juntamente com outras bioamostras, foram entregues ao Centro de Tecnologia e Engenharia para a utilização do espaço da Academia Chinesa de Ciências, em Pequim. Agora esses materiais serão transferidos para laboratórios em Xangai, para que sejam realizadas mais pesquisas. A partir desse momento, os pesquisadores deverão realizar estudos para entender melhor como a gravidade afeta essas plantas em nível molecular. As novas descobertas permitirão aos cientistas investigar os efeitos da microgravidade no crescimento cereal e desenvolver estudos para encontrar uma fonte sustentável de alimento para explorações espaciais. A FIFA terá que pagar uma indenização que pode chegar a 41 milhões de reais ao Arsenal e ao Sevilha em razão das lesões de Gabriel Jesus e Alex Telles defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. O valor pago faz parte do acordo que a entidade firmou com os clubes que cedem jogadores às seleções nacionais para a disputa de competições organizadas pela FIFA. O chamado pacote de prevenção é acionado quando um atleta se lesiona em uma partida oficial da FIFA, seja ela Copa ou até mesmo amistosos oficiais e eliminatórias, e precisa desfalcar o seu clube por mais de 28 dias consecutivos. A entidade se compromete a pagar por dia um valor de quase 113 mil reais. Esse valor pode ser menor caso o dinheiro pago for superior ao que o clube paga de salário ao seu atleta. Gabriel Jesus, por exemplo, pode ficar fora por até 3 meses após operar o joelho. Isso significa que o Arsenal da Inglaterra pode receber quase 14 milhões de reais pela ausência do seu atacante. O valor cobre o que o time inglês pagaria de salário para ele no período. Já no caso de Alex Telles, ainda não se sabe quanto o Sevilha irá receber, já que o tempo do seu afastamento ainda não foi anunciado, mas a dinâmica do pagamento é a mesma. A FIFA ainda faz algumas análises médicas para saber se a lesão dos jogadores já era anterior ao seu evento e se protege com algumas cláusulas para evitar o pagamento da indenização. E no primeiro dia sem jogos na Copa do Mundo desde o dia 20 de novembro, as atenções se voltaram apenas para as curiosidades sobre o torneio mundial, que tem trazido momentos engraçados e marcantes para a história da competição. O clima da seleção brasileira segue deixando os torcedores empolgados com o possível hexacampeonato. A intensidade dos treinos tem sido tão tranquilas que sobrou até para o meio-campista do Flamengo, Everton Ribeiro, fazer um papel incomum dentro dos gramados. Na parte final da atividade, as crianças invadiram o campo. Everton Ribeiro, então, entrou em ação e começou a trocar as fraldas de seu filho Augusto. O acontecimento arrancou risos dos presentes no treinamento e demonstrou que o atleta está com as habilidades de pai em dia. Ainda sobre a nossa seleção, você sabia que as boas atuações do camisa 9 na Copa do Mundo têm disparado o número de buscas na internet? Richarlison é o esportista mais buscado do ano no Google. Além do jogador dentro de campo, o carisma que ele carrega fez com que as pessoas que não o conheciam de maneira aprofundada fossem buscar um pouco mais de sua história e realizações tanto profissionais quanto sociais. O jogo entre Brasil e Coreia do Sul na última segunda-feira foi a última partida no estádio 974. Nesta quarta-feira, o estádio começou a ser desmontado. O palco de grandes jogos do torneio, com capacidade para 40 mil lugares, agora dará espaço a uma ampla área verde e de lazer. A obra teve um custo estimado de 300 milhões de euros e se tornou o primeiro estádio desmontável da história dos mundiais. A expectativa dos realizadores da Copa do Mundo é que o estádio seja doado para algum outro país que necessite de infraestrutura esportiva.
Segundo informações, o estádio poderá ser levado ao Uruguai, já que em 2030 a FIFA prepara a candidatura de uma outra competição conjunta entre Argentina, Chile, Paraguai e o próprio Uruguai. E com o Brasil classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o que não faltou foi comemoração, tanto dos torcedores como dos próprios jogadores. Só que a forma dos jogadores expressarem essa alegria, que é dançando, não foi muito bem aceita por alguns membros da imprensa internacional e personalidades do mundo do futebol. Para contrariar, Vinícius Júnior já avisou e prometeu que a cada gol verde e amarelo vai ter dança sim. As comemorações dançantes do Brasil a cada bola na rede coreana geraram críticas de especialistas como o ex-meio-campista do Manchester United, Roy Keane, que considerou o ato desrespeitoso. O comentário do irlandês viralizou na internet. Mas Vinícius Júnior disse que a alegria brasileira incomoda e que vai continuar dançando nos Jogos do Brasil na Copa. O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz como agora na Copa do Mundo, né? Um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações para fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo, né? O jovem atacante elogiou a liderança e a habilidade dos técnicos Tite da seleção e do italiano Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que o ajudaram a desenvolver seu futebol. Após uma temporada brilhante no gigante espanhol, o jogador de 22 anos se tornou uma peça-chave da seleção brasileira que busca o hexacampeonato mundial. Ele marcou o gol da vitória merengue na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool e terminou em 8º lugar como o melhor jogador do ano na votação da Bola de Ouro da revista France Football no mês passado. Vini Júnior deve estar em campo para ajudar o Brasil a vencer a Croácia nesta sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo. E só uma correção, na verdade, o Brasil está classificado para as quartas de final. Pedimos desculpas pela informação errada. Já estamos na frente. Bom, a cidade de Alcor, local de abertura da Copa do Mundo do Catar, está oferecendo aos turistas uma experiência para lá de luxuosa e paradisíaca em pleno deserto. E para embarcar nessa aventura, o turista tem que desembolsar mais de R$5.000 por dia. A região é um cenário perfeito para quem quer experimentar o clima desértico do Catar, onde o verão é longo, escaldante, abafado e árido, e as temperaturas podem chegar na casa dos 43 graus. Durante o período dessa Copa do Mundo, uma rede hoteleira instalada no vilarejo está sendo um dos locais mais procurados pelos turistas que viajaram ao país. Ela oferece hospedagem em barracas que tentam reproduzir tendas luxuosas. A suíte oferece uma cama king size e 2 camas de solteiro, além de um armário, um gaveteiro grande, uma televisão smart, um cofre, um ar-condicionado e Wi-Fi. Um quarto que comporte uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, custa no mínimo R$3.700 por diária. Mas se o hóspede quiser vista para o mar, o preço pode chegar a cerca de R$5.200 por diária. Ao todo, são mais de 200 acomodações que começaram a ser construídas em abril e levaram 6 meses para serem finalizadas. O plano da gerência é que a vila seja permanente após o campeonato e aperfeiçoada nos mínimos detalhes. Apesar de ficar em uma região desértica localizada a 50 quilômetros de distância da capital Doha, ainda existem algumas praias por lá, como a praia de Al-Farka e a praia de Al-Chakira. A cidade já foi um pequeno e isolado povoado, que desempenhava um importante papel na indústria de pérolas no país, antes de passar a ser explorada pelo turismo.